Bom dia, meus amados. Hoje é dia 4 de novembro do ano da graça de 2020. Já estamos em novembro. Ah, e esta é mais uma oportunidade de nós podermos nos aproximar da palavra. E estamos a considerar o texto de Tiago, capítulo 2, onde fomos fortemente exortados a perceber que a experiência de fé é algo mais do que um sentimento, uma experiência, é algo que tem que ser confirmado com as nossas vidas, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa intervenção. Tudo isto é resumido numa palavra que são obras. Obras, aquilo que nós produzimos como resultado desta fé viva, uma fé viva que nos é aqui apresentada por Tiago. E só relembrar como mote para esta nossa reflexão, o versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Esta relação intrínseca entre fé e obras que nos está aqui presente. Um dos dilemas que nós temos é exatamente perceber então que tipo de obras. E neste texto, e já no capítulo 1, tínhamos sido, neste discurso, nesta exortação de Tiago, desafiados a perceber que, por exemplo, não podemos ficar indiferentes às necessidades dos que estão à nossa volta e que passam por dificuldades. No capítulo 1, ele fala sobre os órfãos, as viúvas, fala sobre pessoas que estão a passar por tribulações. Aqui no capítulo 2, ele fala sobre os que têm fome, que têm frio. E nos nossos dias, e eu queria hoje falar um pouco sobre isto, queria refletir um pouco sobre isto, nos nossos dias lidamos de uma forma muito particular com o movimento social. E, de facto, a ação social é de uma importância fundamental. Tão importante que a palavra aqui nos está a exortar a que nós precisamos de estar disponíveis para manifestar uma fé viva através das nossas ações sociais de cuidado pelos mais necessitados. Mas, como sempre, nós temos uma tendência para desvirtuar aquilo que o Senhor nos manda fazer e a essência das coisas. Vivemos dias em que o social ganhou uma dimensão que esquecemos o essencial. E o essencial, como já lembramos, não é responder às necessidades das pessoas, sejam elas quais forem. O essencial é partilhar a salvação. A salvação que é Jesus Cristo. E há um perigo tremendo no qual nós também podemos cair, e provavelmente já caímos diversas vezes, que é o de fazer a ação social, fazer a intervenção, e porque estamos tão embebidos em responder a estas necessidades, porque elas são muitas e são muito sérias, nos esquecemos do essencial. Sempre vem à minha mente o lema do Exército de Salvação, um movimento que começou na Primeira Guerra Mundial para responder às necessidades das pessoas que sofriam as consequências da guerra. E o Exército de Salvação tem um mote que são os 3 S: sopa, sabão e salvação. Ou seja, responder às necessidades físicas, mas nunca sem descurar aquela que é a mais importante, que é a necessidade espiritual. E o próprio Senhor Jesus Cristo lidou com isso. E creio que temos 2 textos que facilmente nos ajudam a compreender esta realidade. Em João capítulo 6, depois do Senhor Jesus Cristo ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, há aquele episódio do Senhor Jesus andar sobre o mar, quando atravessam o mar da Galileia,
E no dia seguinte, diz o texto, que quando estavam lá, havia já uma multidão imensa. Portanto, as pessoas tinham ido à procura do Senhor Jesus Cristo. E, amados, a nossa primeira reação é esta: ótimo, as pessoas querem, estão a buscar o Senhor Jesus Cristo. A não ser que o versículo 26 identifique o que estava a acontecer. E no versículo 26 está o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Ou seja, o Senhor Jesus a denunciar o aproveitamento daquelas pessoas em relação à boa vontade dele. Em Lucas capítulo 17, temos um outro episódio que nos dá essa ideia e através do qual nós percebemos. A partir do versículo 11 do capítulo 17 de Lucas está aquele conhecido episódio da cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e que gritavam, dizendo: Jesus, Mestre, compadece de nós. E sabemos, o Senhor Jesus cura os 10 leprosos. E no versículo diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 ficaram curados, receberam o benefício social, esqueceram-se do espiritual, que é o mais importante. Amados, estes textos são muito importantes para nos lembrarmos. Não estamos, nem podemos em momento nenhum dizer que então por causa disto não vamos fazer a parte social. Não, vamos fazer a parte social. Precisamos de fazer a parte social. Mas precisamos de a fazer no contexto de toda a missão. E a missão que o Senhor Jesus nos deu é sermos sal e luz do mundo. A missão que o Senhor Jesus nos deu é de pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos, que obviamente neste nosso percurso passa também por cuidar das necessidades dos que estão em dificuldades. Não descurando, e já lembrei isso também, que aqueles que não estão a passar, que não estão doentes, que não têm fome, que não têm frio, também precisam dessa mesma mensagem e precisam de ser cuidados da mesma forma. Ou seja, amados, precisamos de amar e de responder às necessidades daqueles que mais precisam, mas nunca podemos descurar aquela que é a mais importante necessidade de todo o ser humano, que é Jesus Cristo. As obras que autenticam a nossa fé precisam de ter esta marca, uma marca de amor, de compaixão, mas acima de tudo uma marca de compreensão da maior necessidade que nós temos na nossa vida, que é o de alcançar, pela graça maravilhosa de Jesus, a salvação que só Ele pode dar. E, amados, vale a pena pensar nisto, vale a pena considerar. Às vezes perdemos-nos no dar o pão e esquecemos da salvação. E por isso que o Senhor nos ajude a considerar e a dirigir os nossos corações e as nossas mentes para responder a estas necessidades. Amados, um resto de dia muito, muito abençoado. Mais logo, pelas 8h30, teremos o nosso tempo aqui de oração e estudo da palavra. Todos são convidados e vamos continuar a estudar o livro de Isaías. Tem sido um percurso muito, muito interessante também. Então, os que puderem são todos muito bem-vindos. E se não nos vimos hoje, então, até amanhã, se o Senhor assim o permitir.